Salmo 18. Vamos orar mais uma vez? Senhor, já te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor já operou no nosso meio, Pai, até este momento. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada um que se colocou aqui, que decidiu no seu coração estar aqui essa noite. Peço, Senhor Deus, que tu abençoes cada família aqui representada, ainda que esteja somente um da família, alcança toda a família, Pai, com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu perdão, com os teus livramentos, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, do dia mau. Prepara-nos, Senhor Deus, para a tua volta. Ensina-nos, Pai, a tua palavra e a tua vontade, Senhor Deus. Senhor, nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O Salmo 18 é um pouco comprido, então nós simbolicamente vamos ler somente uma parte dele, que vai do versículo 25 ali até o 39, tá bom, queridos? Mas eu recomendo a leitura toda. Aqueles que fizeram a meditação leram todo o Salmo, né? E o Salmo falou muito comigo desde o dia 16 de setembro do mês passado, né? Desde o dia 16 o Senhor tem falado comigo através desse Salmo. Quem acha que Deus não fala, é porque a gente não está ouvindo a voz do Senhor através da palavra dele. Ele usa a palavra dele para falar ao nosso espírito. E aí, do versículo 25 em diante, diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, tu também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salvo muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das forças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Glória a Deus. O Senhor é bom. O título desse sermão, para aqueles que estão anotando, é Escudo e Baluarte. E a referência principal é o Salmo 18, né? E essa noite eu convido todos os que estão aqui para que nós juntos possamos fazer uma reflexão e análise do Salmo 18 e entendermos quais foram os fatores que motivaram o rei Davi a expressar sua gratidão, reconhecendo o poder de Deus em livrar. Deixa eu só voltar aqui essa tela aqui. Reconhecendo o poder de Deus em livrá-lo de muitas vezes estar cercado por inimigos e dar a ele a condição de sair vitorioso. Com o propósito de facilitar a nossa compreensão, eu vou separar a nossa reflexão em trechos do Salmo 18, enfatizando que nós podemos tirar de lições práticas para as nossas vidas hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a grandiosidade de Deus. Número 1, grandiosidade de Deus. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Grandiosidade de Deus. Esse trecho vai do título do Salmo até o versículo 3. O Salmo 18 é um cântico de ação de graças, que é um cântico de vitória atribuído ao rei Davi. O título histórico do Salmo 18 esclarece o contexto no qual esse salmo foi escrito. Olha como está o título: Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia
de sal. Davi não fez aqui referência, apesar de ele já estar nessa ocasião empossado como rei, não só ungido, mas empossado e reconhecido pelo povo. Davi, aqui nesse salmo, ele não faz referência ao seu título de rei. Ele se apresenta como servo do Senhor. Servo do Senhor. E desse título nós já podemos tirar a primeira lição. O mundo não precisa de pessoas que se apresentem como grandes homens de Deus. O que o mundo precisa é de pessoas que apresentem o grande Deus. Não importa se eu sou o grande homem de Deus, o importante é que eu me apresente como servo do grande Deus. Que Ele cresça, Ele que tem que ser exaltado, Ele que tem que ser magnificado, Ele que tem que ser louvado, exaltado. Quem sou eu diante da glória e da majestade de Deus? Davi dirigiu esse salmo ao Senhor no dia em que foi livrado dos seus inimigos e das mãos do rei Saul. O texto do salmo, na ocasião, ele tinha sido livrado da mão de Saul, então ele compôs esse salmo. O texto do Salmo 18 é quase idêntico ao texto do Salmo, o texto do Salmo 18 é quase idêntico ao texto de 2 Samuel 22, mas os dois se diferem no seu contexto. 2 Samuel é uma expressão pessoal de gratidão de Davi ao Senhor, enquanto o Salmo 18 é a adaptação desse cântico para o povo todo cantar, pois Deus prometeu abençoar a descendência de Davi e de todos aqueles que fossem fiéis ao Senhor. Quantos fiéis ao Senhor nós temos aqui hoje? O Senhor prometeu abençoar a sua descendência. O Senhor, Ele prometeu abençoar a sua casa. Davi começa então o Salmo 18 fazendo uma declaração de amor e dependência a Deus como sua fortaleza e refúgio. Por isso o título dessa pregação é escudo e baluarte. Baluarte é fortaleza, um lugar seguro, um lugar protegido, um lugar onde você fica livre dos seus inimigos. Então, nesse verso inicial, Davi se comprometeu a amar a Deus, sua fortaleza, sua fonte de força e segurança. Davi expressou sua devoção pessoal e compromisso com o Senhor. Em seguida, Davi usou os pronomes possessivos minha e meu para descrever o Senhor como seu rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza, refúgio alto, escudo, salvação e único alvo de seu amor e confiança. Versículo 2. Os irmãos estão aí com o Salmo 18 aberto, os irmãos podem conferir na medida que eu estou falando. Davi deixou claro que tudo o que ele mais precisava na vida era a presença de Deus. E daqui nós podemos tirar a segunda lição. Deus é o nosso escudo e baluarte. Nós podemos descansar na certeza de que Ele nos guarda no dia da adversidade e nos protege contra os ataques dos nossos inimigos. No versículo 3, Davi convoca os crentes à adoração, porque o Senhor é digno de louvor e está atento para livrar aquele que invoca o seu nome. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo ponto que eu quero tratar agora, o socorro de Deus. Número 2, o socorro de Deus. Vamos repetir? 1, 2, 3. O socorro de Deus. Esse trecho compreende os versículos 4 ao 19. Davi continua seu hino com um relatório dos feitos de Deus em libertá-lo dos seus adversários. Na leitura dessa parte do Salmo, percebemos o contraste entre a fragilidade de Deus, de Davi na sua angústia, nós vamos ver esse contraste. A fragilidade de Davi lá no meio da sua angústia e o poder soberano de Deus. Davi estava cercado por laços de morte, olha o versículo 4, e rodeado por cadeias infernais, olha o versículo 5. Deus, porém,
estava no seu templo, versículo 6, e que do alto dos céus Deus agiu em seu favor. Davi gritou das profundezas da sua angústia, e Deus, do alto, ouviu o seu clamor e estendeu a sua poderosa mão para tirar o seu servo das profundezas, livrá-lo dos seus inimigos e levá-lo para um lugar seguro. Quando Davi fala da voz de Deus como trovões e de um querubim cavalgando nas asas do vento, ele demonstra sua confiança na ação de Deus na esfera espiritual, sabendo que o agir de Deus alcança os seus filhos no natural. Deus age no espiritual, e a ação de Deus no espiritual, ela alcança os seus filhos aqui no natural. Davi reconheceu que Deus estendeu sua mão forte, o tirou das muitas águas e o livrou dos seus poderosos inimigos. Davi estava numa situação de grande perigo e vulnerabilidade, mas o Senhor não o abandonou. E daqui nós podemos tirar a terceira lição dessa noite. Ainda que estejamos cercados pelos inimigos, ainda que estejamos atravessando o vale da sombra da morte, podemos clamar ao Senhor e Ele virá em nosso socorro. Obrigado, Senhor. Davi clamou ao Senhor e obteve resposta na hora da sua angústia. Você que está passando por grande tribulação, clame ao Senhor. Ele virá em seu socorro. Dos céus, Ele agirá em seu favor. Dos céus, Ele levantará as suas mãos e vai agir de forma que vai tirar você dessa angústia e vai te levar para um tempo de sossego, de descanso, de refrigério, de escape, de cura. O Senhor está preparando. Deus já preparou. Deus já tem caminho aberto pelas águas, irmãos. Assim como fez com Davi, o Senhor fará com cada um de nós. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, diz o Senhor, no Salmo 91, versículos 14 e 15. O Senhor, Ele está pronto para cuidar do seu povo. Nós que muitas vezes nos isolamos. E eu queria ensinar uma coisa para você que está passando por tribulação. E nós vimos isso ontem no filme que nós fomos assistir a Forja. Quem não assistiu esse filme, queridos, eu quero sugerir para você que ainda não assistiu esse filme, vá com a sua família, convide seus primos, seus filhos, seus vizinhos, vão assistir esse filme. E tem uma cena, vou ter que dar um pouquinho de spoiler aqui, né, do filme, né? Em que o discipulador de um jovem lá no filme entrega a ele uma espada, e essa espada ela pesa 5 quilos, e ele pede para que ele segure firme essa espada. E aqui, acho que alguns já passaram por essa experiência de você estar segurando algo há muito tempo, os seus braços começam a tremer e cansar. Então chegou um ponto que a gente não aguenta mais aquele peso, e é assim, irmãos, é que nós temos que entender. Não tenta passar por isso sozinho, pede ajuda. Quando aqueles que estão do lado dele foram lá, cada um colocou a mão assim, ó, apoiando a espada. Um apoiou a espada na ponta, o outro apoiou a espada no meio, o outro apoiou as mãos dele. E aí perguntou: como é que está agora? Agora está bem mais fácil. Então, quando você estiver passando por dificuldade, por tribulação, clame ao Senhor, mas chame também aqueles que podem te ajudar, porque o Senhor vai usá-los para te abençoar. Amém, queridos? Não se isole. Terceiro ponto que eu quero falar hoje é sobre a justiça de Deus. Repita comigo, por favor. A justiça de Deus. Esse trecho compreende os versículos 20 ao 27. Nesse trecho, Davi destaca um tratamento diferenciado que Deus dá a cada um conforme o seu proceder. Nós falamos sobre isso hoje no ensino bíblico dominical. Ao justo, Deus responde
sempre com justiça. Ao puro, Deus concede mais pureza, mas ao perverso, o Senhor entregará nas mãos dos seus inimigos. O Senhor vai aplicar a justiça, concedendo a cada um de nós aquilo que cada um de nós temos merecido. Não estou falando aqui de salvação, tá, irmãos? Porque a salvação é um amor gratuito de Deus, nós não merecemos, mas assim mesmo o Senhor nos amou. Amém? Mas a respeito das nossas atitudes, nossas decisões, nossas escolhas, aquilo que nós temos feito da nossa vida, cada um de nós vai receber a retribuição do Senhor conforme o nosso proceder. Davi compreendeu uma distinção fundamental entre os servos humildes e fiéis, nos quais ele se considerava um, e os perversos e arrogantes, nos quais ele considerava aqueles que estavam perseguindo. Davi alega que se esforçou e vigiou para guardar os ensinos da palavra e se manteve firme na fé e em estreita comunhão com o Pai, e que essa foi a razão para sempre contar com a ajuda de Deus. Irmãos, nós nem sempre vamos conseguir andar na linha, mas quando o Senhor vê o esforço de cada um de nós, Ele fala: meu filho, ele está tropeçando ainda, mas ele vai conseguir. Mas ele está seguindo, ele está indo pelo caminho, ele está se esforçando, ele está abandonando velhos hábitos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso proceder, o Senhor sabe quando nós estamos de fato desejosos de andar nos caminhos dele. E daqui nós podemos tirar a quarta lição nessa noite. Deus é misericordioso para os que são misericordiosos, trata com retidão os que são retos, revela a sua pureza aos que são puros e se mostra inflexível com os perversos. Embora fosse conhecido por sua proeza militar, Davi não se gaba dos seus grandes feitos como guerreiro, pois entendeu que todas as suas vitórias vieram do Senhor. Fala para quem está do seu lado. Suas vitórias, por mais que você ache que foi por sua força, sua inteligência, sua capacidade, sua dedicação, as suas vitórias, todas elas vieram de Deus. Todas elas. Quarto ponto que eu quero destacar hoje: o poder de Deus. Vamos repetir? O poder de Deus. Vai, gente, vamos. O pastor hoje está fazendo uma pregação rápida aqui, beleza, né? Ele convidar a equipe de louvor para já se posicionar. Maravilha, né? Esse trecho compreende os versículos 28 ao 36. Davi fala sobre muitas coisas nesse trecho, mas eu quero destacar as duas principais. Pode prestar atenção aqui em mim, deixa que o louvor eles vão subir. Davi ele fala sobre muitas coisas nesse trecho, mas eu quero destacar as duas coisas principais. Ao mesmo tempo em que Davi exalta o poder de Deus, professando: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser nosso Deus? No versículo 31. Davi reconhece o cuidado de Deus em favor dele, capacitando para todas as situações. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das forças e me firmou nas minhas alturas. Versículos 32 e 33. No versículo 35, Davi expressou sua gratidão por Deus ter lhe dado o escudo da salvação e por tê-lo sustentado. Davi também reconheceu que o motivo da sua prosperidade era o cuidado do Senhor. No versículo 36, Davi destacou a forma como Deus o ajudou a caminhar sem vacilar, alargando os seus passos. Por isso eu quero dar destaque ao versículo 28, no qual Davi reconheceu humildemente que andava
andava por caminhos de escuridão, mas que o Senhor derramou luz sobre as suas trevas. E daqui nós podemos tirar a lição mais importante dessa noite, queridos, a lição mais importante dessa noite. Davi entendeu que Deus concede a sua graça aos humildes e rejeita os soberbos. Portanto, a ação salvadora de Deus vem sobre aquele que humildemente reconhece que precisa, que depende da luz de Deus em seu coração. Os irmãos podem começar a tocar a canção. A mensagem do Salmo 18, ela é atemporal. Davi escreveu isso há quantos mil anos atrás, né? Ainda hoje, muitos cristãos enfrentam desafios e dificuldades em suas vidas e precisam da ajuda de Deus para encontrar forças e proteção. Mas assim como Davi, nós podemos confiar em Deus como nossa rocha, nossa fortaleza, nosso libertador. Podemos clamar a Ele por ajuda, sabendo que Ele ouvirá dos céus as nossas orações e virá em nosso socorro. O Salmo 18 também lembra da importância de seguir os mandamentos de Deus e de viver de acordo com a sua palavra. Davi reconheceu que era a lâmpada de Deus, que Deus era a lâmpada que iluminava os seus caminhos e que a palavra de Deus é perfeita e verdadeira. O salmista fala no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós ainda podemos tirar outras preciosas lições do Salmo 18, mas isso demandaria mais tempo. Nesse salmo, Davi testemunhou como Deus o ajudou a vencer mesmo em batalhas em que ele se viu cercado por muitos inimigos e não via por onde ter escapatória. Mas eu quero te dizer: o escape vem do Senhor. Foi Deus que trouxe luz ao coração de Davi e o fez perceber que ele estava em trevas. Foi Deus que firmou os seus pés por caminhos que levam à salvação. Feche seus olhos agora por um momento. Comece a meditar sobre isso que eu falei hoje. Como estão as suas batalhas? Como você tem caminhado diante das suas guerras? Você tem se desesperado? Você tem colocado a culpa em outras pessoas, ou em situações, ou no seu passado? Como você tem guerreado? Como você tem lutado as suas guerras? Você tem se isolado? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem apresentado ao Senhor o seu clamor? Quantas vezes, irmãos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós abrimos a boca para falar, para que todo mundo ouça, enquanto nós estamos irritados, mas isso não resolve nada. O único que pode vir em nosso socorro, meus irmãos, é o Senhor. Mas para que Ele ouça a nossa voz, nós temos que andar nos seus caminhos, nós temos que permitir que a luz dele entre em nosso coração, nós temos que manter a nossa fé firme na sua palavra, nas suas promessas. Não adianta se isolar, não adianta achar que vai resolver tudo sozinho, que você dá conta. Não, irmãos, quantas pessoas eu tenho visto e sabido que tiraram as suas vidas porque não aguentavam mais, tiraram sua própria vida, mas não pediram socorro, pegaram até os seus familiares de surpresa, ninguém nem sabia que estava daquele jeito a situação, e de repente você está passando por uma dificuldade que parece que é maior que você, que está consumindo suas forças, está consumindo a sua fé, está te levando por um caminho de maior dificuldade ainda, e você
clama ao Senhor e pede ajuda também. Existem pessoas disponíveis, existem pessoas que se importam sim com você. Deus te ama e Ele jamais te abandonou, e Ele jamais te abandonará. Então não se isole, não se feche, não se esconda, não se emudeça, não fique calado, peça. O próprio Cristo falou: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Que a luz de Cristo entre no teu coração essa noite, que ela possa realmente chegar até você, iluminar o seu coração, o seu caminho. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, versículo 2. Davi termina o Salmo 18, o mesmo tema do início, dizendo que Deus merece todo o louvor. E ele diz: por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Versículo 49. Que possamos glorificar a Deus não só com os nossos lábios, mas com o nosso testemunho, mas que esse testemunho seja um testemunho de vitória, um testemunho de alguém que estava na escuridão, de alguém que estava passando por lutas, de alguém que estava cercado por inimigos, de alguém que estava cercado por uma situação difícil, por laços de morte, mas um dia clamou ao Senhor, e Ele lá do alto moveu os céus, moveu montanhas, moveu pessoas em teu favor. Que possamos glorificar a Deus com os nossos testemunhos de vitória, pois o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E enquanto a equipe de louvor ministra essa canção, eu queria pedir para que pudesse apagar as luzes principais e deixar só essas luzes de LED. Eu quero te convidar agora para você orar. Eu não sei qual situação que você está passando, mas o Senhor sabe. Mas muitas vezes o Senhor espera que nós tomemos a iniciativa de dar alguns passos em direção a Ele. Davi reconheceu que estava andando por caminhos de escuridão, mas que o Senhor enviou a sua luz ao seu coração e iluminou o seu caminho. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, mas eu quero te dizer que você vai sair vitorioso dela, porque tem um Deus que é maior que os teus problemas. E você que está passando por lutas, não importa que luta seja, espiritual, financeira, emocional, eu quero te convidar para vir aqui à frente, para se colocar diante, não do pastor Rodrigo, mas do altar de Deus, e que você possa levar a Ele hoje a sua oração de súplica, clamando a Ele pela ajuda dele. Você pode vir aqui à frente e ficar à vontade, alguns momentos para que nós, e você que vai ficar sentado na sua cadeira, esteja em oração por você e por toda a sua família, em nome de Jesus. Que a luz de Cristo entre no seu coração, que a luz de Cristo dissipe toda a escuridão que está à sua volta, que ela ilumine o seu caminho, que ela te dê forças para você seguir Jesus onde quer que Ele for, para que você vá junto com Cristo. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem, Pai. Que eles possam entender que o Senhor do céu, do alto, pode mover, Senhor Deus, começar a mover para que situações
Deus.